Sempre bom, né, quando dá para a gente conversar sobre autoconhecimento, né? Algo que faz parte da nossa vida, de uma vida feliz, de uma vida harmoniosa. O autoconhecimento tem que estar presente, né? Não tem como, a gente pode estudar teorias maravilhosas, conceitos incríveis, mas se a gente não para fazer um exercício de fato de autoconhecimento, vai ficando cada vez mais difícil e complicado da gente se achar depois, né? Bora lá começar então nossa aula? Então vamos lá. Gente, hoje a nossa aula, essa conversa, tem uma promessa por trás dela, tá? E eu acho que sempre que eu estou pesquisando junto a vocês, sempre que eu estou querendo saber um pouco mais de vocês, da vida, do dia a dia, é, é porque eu respeito muito, eu honro muito o que vocês falam, e é de lá que eu venho construindo alguns projetos e colocando na minha vida, na minha história. E essa promessa que eu estou colocando aqui hoje, ela foi vivenciada por mim, experienciada por mim na minha vida e também alcançada por muitas mulheres junto comigo. Juntas já desenvolvemos, né, no coletivo, essa promessa que está aqui. Então, é com grande alegria que eu quero compartilhar com vocês. Tá certo? E qual é essa promessa, então? Que você comece a brilhar, que você comece a colocar a tua alma no mundo, como diz a doutora Clarissa, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que muitas já conhecem bem por aqui, né? É para isso que a gente veio, é para isso que a gente está aqui, nesse plano, né? E entrar no palco, colocar a tua forma de ser, fazer tuas escolhas, deixar o teu brilho, invadir todo esse espaço, é fazer conexão com a luz, é se soltar nesse palco. Não entre tímida nesse palco, não, porque ele é teu. Ele é teu. Você já se sentiu no teu palco? Quando é que você se sente você mesma, autêntica? Qual foi a última escolha que você fez na sua vida e todos os demais tiveram que honrar a tua escolha? Quando foi que isso aconteceu? Eu vou salvar tudo que vocês escreverem no chat, porque para mim sempre é muito importante, né, essa conversa que a gente tem aí de bastidores. Muitas vezes na vida, nós deixamos de lado esse nosso palco, ficamos sentadinhas olhando para o brilho de outras pessoas, mas não no palco delas, no nosso. Sabe, nas nossas relações, a gente vai falar um pouco disso, é disso que trata esse termo codependência emocional, trata disso, a gente está falando disso, né? Já estamos no conceito da codependência emocional. É justamente isso que ela traz para nós, essa sensação que está aí posta. Quantas vezes na vida a gente já se sentiu assim, né? Eu, muitas. Aqui uma outra representação simbólica, mas é quando a gente fica orbitando em torno dos nossos relacionamentos, da vida de outras pessoas, dos sonhos, dos projetos, ajudando, fazendo acontecer, fazendo o brilho dos outros ser realmente, ter espaço, ter lugar. Quantas pessoas brilharam porque você ajudou? Isso não é errado, né? Isso a gente não está aqui para criar um novo padrão, ou vamos todas virar umas egoístas, né? Que medo que a gente tem disso, né? Que medo. E pode ser esse medo que nos fez chegar nesse lugarzinho aqui na lateral da luz. Nossa,
É nosso espaço. Eu não estou falando da vida, do palco social, do palco do mundo. Estou falando da nossa vida e da nossa história. Então, a grande promessa é entrar nesse lugar que é teu e que as pessoas que entrem nesse centro iluminado da tua luz, do teu vigor, da tua alegria, bebendo na tua fonte, né, divina, que elas podem entrar, mas que elas sejam rápidas, porque é teu esse lugar. E é disso que trata, então, a codependência, né? E quando uma pessoa ocupa esse lugar, pode ter certeza que os relacionamentos ficam bem melhores. Fica muito mais gostoso se relacionar com alguém que tem luz própria, com alguém que não fica também codependente em você, orbitando em torno de você e te colocando no centro da vida dela. Também não é legal. E se você consegue identificar, então, esse tipo de relacionamento, esse comportamento que se desenvolve de forma codependente, é ruim também. É ruim ficar no ladinho da tua própria luz, né? E não usar esse espaço, mas é ruim também quando alguém fica colocando você no centro da vida dele, né? Ou dela. Então, vamos encontrar qual é o lugar melhor. Aqui tem uma outra forma para a gente olhar. Então, quando é que isso se torna o problema? Por que tem se falado tanto em codependência emocional? Por que esse termo tem sido tão estudado por especialistas da área de saúde, na área do desenvolvimento humano, do comportamento humano? Por que esse olhar está ficando cada vez mais forte? Porque cada vez mais nós temos visto pessoas com codependência emocional. Cada vez mais nós temos vivido nesse extremo as nossas relações. E esse é um problema tão grave que nós precisamos olhar para ele com esse cuidado que nós vamos ter hoje aqui. Com abertura para que você possa, né, escrever aqui no chat, mandar suas perguntas, para que a gente possa se olhar a partir desse reflexo que eu vou colocar aqui. Então, a partir daqui, essa tela, né? Talvez você esteja assistindo aí no teu celular, eu não sei quando, que muitas outras pessoas vão chegar aqui nessa aula, né? E desde já, minha gratidão para quem está assistindo comigo aqui ao vivo, para quem está junto comigo nesse dia 13 de outubro de 2022. São 20 horas e 11 minutos e nós estamos aqui olhando agora para um espelho muito poderoso, que são essas imagens que estão aqui. Então, a gente vai olhando para elas e vocês vão tendo a percepção de vocês. E eu não quero descrever cenas aqui, eu só quero falar do problema. Quando nós nos colocamos na vida, ajudando demais os outros, colocando as pessoas, então, no centro da órbita, no palco que é nosso, e começamos a ajudar demais, começamos a querer mais o bem-estar das outras pessoas, pode ser de uma, de duas, de três, pode ser de um coletivo, mas também pode ser que a gente esteja vivendo isso, e é importante identificar. Quando alguém começa a fazer demais por nós, ocupando esse espaço de escolhas que é nosso. Então, é muito bonito, sabe? Por muito tempo, a humanidade teve como uma regra de vida doar-se muito. E isso tudo, com a cultura de uma família, no micro, né, na microcultura, dependendo do que aconteceu na nossa infância, nós podemos potencializar isso com, assim, um exponencial muito alto. Nós podemos tornar isso um comportamento obsessivo em querer que as pessoas fiquem bem
em querer o bem do outro, e se o outro não estiver bem, eu sinto culpa. E a gente vai ver tudo isso com detalhes, mas eu quero te mostrar o quanto isso é um problema hoje grave, gravíssimo nas relações. E isso de estar colocando tanto em evidência o outro e tirando de nós esse lugar iluminado, divino, que é o centro da nossa psique, chamado de self, né, pela psicologia junguiana, podendo ser chamado do eu sou, podendo ser chamado de a fonte, né, a fonte divina, esse lugar iluminado, esse Deus interior, essa grande deusa que habita dentro de nós, ela fica abandonada. E é para isso que a gente está aqui, para que a gente possa viver a nossa vida e a nossa essência. E nos distanciando dessa casa interior, vamos ficando pessoas confusas, pessoas tristes, pessoas irritadas, porque muitas vezes esse foco que fica sempre no outro, e o outro que muitas vezes não quer esse foco nele, acaba não sendo tão grato quanto a gente imaginava, acaba não sendo tão respeitoso, ou acaba não elogiando aquilo que você fez. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive assim que foi muito triste, muito muito danosa do ponto de vista da codependência. E é por isso que eu dei um start na minha vida de virar o jogo, é hora de recomeçar. E esse recomeço me fez tanto bem. Me deu a oportunidade de olhar para a minha existência e dizer, gente, dá para nascer de novo. Dá. Quando a gente percorre esses caminhos de autoconhecimento. Então, olha só, pode ocorrer também, como a gente vê aqui, nessa imagem de uma pessoa amarrada e já uma fila de pessoas com trabalho. Quando você começa a ajudar muitos outros, quando você começa a ser boazinha, começa a dizer sim para todo mundo, logo uma fila se forma, né? E você acaba atraindo pessoas que são acomodadas, pessoas cheias de problemas, pessoas com dificuldades com elas mesmas, pessoas que têm dificuldade de encontrar seu próprio brilho, pessoas que são dependentes, muitas vezes, de substâncias químicas, alcoolistas, pessoas que são dependentes de algumas emoções, como a agressividade. E aí, quando a gente acaba entrando num padrão de codependência, de sempre estar à disposição, de uma forma que só diz sim, a gente acaba formando uma fila de pessoas assim em torno de nós, esperando a vez para que a gente faça alguma coisa por elas. Tá. E aí a gente está sempre dando a mão, e chega uma hora que a gente fica esperando o retorno. Gente, quando é que eu vou ser amada também? Olha só o rosto dessa imagem aqui, né? Opa. Dessa imagem aqui. Esperando o retorno, esperando que alguém reconheça, poxa, eu faço tanto. E o problema vai se intensificando cada vez mais. E a origem de tudo isso, né, pode estar na nossa infância, pode estar no modo como a gente foi criado, né, recebendo sempre medalhinhas. Fiz uma coisa legal, já ganho uma medalhinha. Já ganho um elogio, um máximo, né? Tudo que eu faço de bom, a infância inteira eu ganhei um presente, eu ganhei uma recompensa, eu ganhei os olhares de todo mundo. Então, eu começo a criar essa codependência com a atitude de outras pessoas, o reconhecimento. E isso pode aparecer de várias formas. Ou recebendo reconhecimento, e essas medalhas, né, que simbolicamente representa todo esse tipo de reconhecimento da infância, né? E
ou então, quando a gente na infância não teve esse reconhecimento de forma nenhuma e foi negligenciada, foi abandonada, foi uma criança que não teve reconhecimento, e aí vivemos na vida achando que a gente tem que fazer mais para ser reconhecida ou para que a gente possa receber uma migalha de amor e nos tornamos mendigas emocionais de carinho, de abraço, de sorriso e ficamos na esperança de que a gente vai receber alguma coisa em troca. No entanto, cada vez a vida vai sendo mais cruel, porque na correria, nos tempos líquidos, né, como fala o Bauman, o grande Bauman, que fala do amor líquido, né, desses tempos que nós estamos vivendo, onde as pessoas, elas não estão tendo tempo para ficar olhando para você, para ficar cuidando de você, a não ser que você viva com um codependente, né? Mas se você vive com uma pessoa que foca nela, com uma pessoa que cuida de si mesma, você vai se sentir muito carente sempre. E em vários momentos da nossa infância, nós vamos construindo, agregando na nossa personalidade os comportamentos que a gente devolve hoje enquanto adulto. Então, aqui fica o problema descrito para vocês. E quando esse problema fica nessa potência na nossa vida, olha essa imagem dessa mulher com esse relógio na mão. Ei, tá na hora de me olhar. Ei, aí vem o tempo dos filhos crescerem, né? Ou então da gente poder curtir mais a vida e a gente não sabe fazer isso. E a gente não desenvolveu a capacidade de ser feliz com a gente mesmo, o que torna muito difícil para desapegar. E a necessidade de viver desapegos cada vez vai se tornando mais importante. Por quê? Com a idade, nós vamos finalizando muitos processos na nossa vida. Vamos finalizando o processo de ter filhos para cuidar. Vamos finalizando o processo, às vezes, de um casamento que chegou no final, ou de um relacionamento longo, ou então a despedida dos nossos pais que precisam seguir para o outro lado da vida. E cada vez mais vai ficando dolorido esse luto nas suas mais variadas formas e aspectos. Por quê? Porque somos codependentes, porque dependemos da luz do outro, ou porque colocamos o outro no centro do nosso palco e agora, o que é que vai ser de nós? E cada vez mais nós vamos percebendo pessoas com muita necessidade de usar medicamentos para poder passar por essas fases. E é claro que não está errado. É claro que a gente pode usar sim, e os fármacos estão aí para nos ajudar. No entanto, se a gente para, como esse momento sagrado que a gente está fazendo aqui, e a gente começa a cuidar das nossas relações, da nossa forma de se colocar no mundo, mas principalmente da nossa relação conosco mesmo, nós vamos evitar muitas dificuldades na nossa vida. Então, vamos lá. O problema é esse. Vamos ver agora, destrinchando ele um pouco mais. Eu sou Heloísa Kucheski, para quem não me conhece ainda. Eu sou terapeuta de florais de Bach, sou pedagoga de formação acadêmica, fui professora, alfabetizei crianças, tenho muita experiência desde 2003 trabalhando com grupos de convivência, primeiramente, coletivos na comunidade, com pessoas idosas, com pessoas jovens, com pessoas de todas as idades e todas as classes sociais, principalmente as pessoas das classes economicamente precárias. Muito na minha comunidade, aqui na cidade industrial de Curitiba, já participei de vários projetos e algumas
algumas coisas que eu aprendi nesses grupos, elas validam muito a pessoa que eu sou hoje, me fortalece muito ter sentado e olhado nos olhos de muitas pessoas maravilhosas, de sabedoria ímpar, e outras pessoas com dores profundas também. Então, passando pela filosofia do yoga, também aprendi e compus a minha espiritualidade, passeando também pela doutrina espírita, estudando Allan Kardec, passando pela tradição da filosofia do Tao, da China, o Yin, o Yang, o I Ching. E todas essas formas de olhar para mim mesma me construíram. E é um pouco disso que eu vou estar colocando aqui para vocês nesse nosso encontro, tá bom? Para quem é dedicada essa aula? Para quem está assim como essa mulher está se colocando aqui nessa imagem? Para quem está com vontade de viver, para quem está com vontade de ser livre nas suas emoções, para quem quer ser independente, para quem quer autonomia nas suas escolhas. Diga para mim se você quer isso para você, mas principalmente diga para você mesma, para você mesmo. Está na hora de escolher ser dona da sua história, de subir no palco e de brilhar? É isso que você quer? Eu sei que muitas de vocês que vão passar aqui por essa aula já brilham muito. Já está na hora, então, de deixar um legado para o mundo. Então, diga sim, levante a sua mão simbolicamente, levante as duas mãos e diga: eu estou comigo, eu quero a minha autonomia, eu quero a minha independência. Então, para quem gosta de autoconhecimento, para quem gosta de parar um pouquinho e tem tempo para fazer isso, porque se você não tem tempo hoje para você parar um pouco e se olhar, você está num grau muito grande de codependência, você saiu do teu palco, talvez essa correria toda esteja colocando no palco da sua vida outras pessoas, e eu sei que pode passar no teu pensamento: tá, mas eu estou cuidando de pessoas que precisam mais do que eu estou cuidando de pessoas que estão adoecidas, eu estou cuidando de um filho, eu estou cuidando de uma mãe, de um pai. Nesse momento eu estou me doando para isso, mas não se afaste muito de você, porque o caminho de volta pode ser muito dolorido. E a gente vai ver um pouco disso hoje, tá? Ganhe esse tempinho para você, lute aí dentro de você, para que a tua vida seja para você. Então, vamos lá, que bom que você está aqui. E qual é o benefício dessa aula e desse projeto que a gente está abrindo, né? Na verdade, esse projeto, ele teve abertura com o lançamento de um e-book na semana passada, que é o e-book O Caminho da Independência Emocional, que conta nesse e-book, no final vou deixar um link para quem quiser saber mais desse e-book. Nesse e-book, eu coloquei a descrição do que é a codependência emocional. Afinal de contas, o que é, onde surgiu, a história desse termo, um pouquinho da Melody, que é a autora do livro Codependência Nunca Mais, e que faz todo sentido para nós, do porquê nós estamos aqui hoje. Então, nesse e-book, eu conto um pouquinho e descrevo os 3 principais tipos, né, perfis, identidades que se manifestam no comportamento de uma pessoa codependente. Então, olha só os benefícios que estão aí: relações mais livres, emoções independentes. Quando a gente fala de emoções independentes, nem sempre a gente está falando de emoção, somente emoção positiva, emoção autoastral. Não.
para a gente, às vezes, poder ficar até de mau humor, para a gente poder ter medo, para a gente poder dizer, não, agora eu estou com raiva, a gente precisa da independência emocional. Não é só para ter paz, para ter alegria, para ter amor, só coisinha assim gostosinha e quentinha que a gente vai precisar da independência emocional. Às vezes, a gente precisa da independência emocional para sustentar a autonomia nas escolhas. Por isso que vem antes a independência emocional. E aí, na sequência, né, a autonomia nas escolhas é um dos benefícios desse conhecimento que a gente vai acessar aqui hoje e no decorrer desse projeto. E a autenticidade sem medo de ser você, sem medo de fazer o que você gosta, sem medo de dizer, eu gosto disso, não, eu não quero isso agora. E é isso, vale a pena, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ah, eu tô vendo vocês aqui. Tá? Em alguns momentos eu vou vir aqui dar uma olhada no que vocês estão escrevendo, tá? E continuando, então, eu quero fazer duas perguntas para vocês. E essas perguntas é que eu gostaria que vocês escrevessem no chat, para eu também poder entender depois, no final da nossa conversa, o que está fazendo sentido nessas respostas aqui, tá bom? Qual é o maior benefício que você pode fazer por você hoje? Qual é o maior benefício que você pode fazer por você hoje? Pensa aí um pouquinho nessa pergunta poderosa. E qual é o maior benefício que você pode fazer por quem você ama, hoje e sempre? Lançadas essas perguntas, elas são para vocês, elas são subjetivas, são perguntas que eu quero ver nos comentários dessa aula e também nos comentários do YouTube. Vamos colocar, materializar o que está no nosso coração. E vamos seguindo aqui. Então, entrando no tema propriamente dito, eu vou dar uma passada por esses três perfis de comportamento que se apresentam na vida do codependente. E a gente ainda não entrou na parte do teste, tá? Depois disso, a gente já vai chegar lá no teste, tá bom? Agora, eu só quero que você comece a fazer aquele espelho, tá? Olhe-se no espelho, mas não para o espelho que vai enxergar a tua aparência, mas para aquele espelho que enxerga a tua alma, o teu modo de sentir a vida, o teu modo de se manifestar no seu comportamento. Qual é a identidade? Olha para esses desenhos aqui. E depois também eu gostaria muito do seu comentário sobre isso, porque esse levantamento me dá a base para seguir com os meus projetos. Para onde eu vou? Que assunto eu estou precisando trazer mais? Será que a gente tem mais mulheres salvadoras por aí? Pessoas cuidadoras? Pessoas vítimas? Ou pessoas que costumam perseguir, criticar, julgar os outros? Em que pé que está aí para você? Se é que você se identifica com alguma delas, né? Um pouco, cada um de nós vai ter esses comportamentos na vida, não tem como, né? Não tem como, principalmente quem é mãe, quem é pai, quem é vó, quem é irmã mais velha, assim, principalmente, né? Vai estar desenvolvendo um pouco disso. Mas vejam aí, a salvadora, essa cuidadora dos outros, geralmente ela não respeita a si mesma. Ela esquece de cuidar dela. E ela não sabe direito quando parar. E aí o corpo vai doer, o corpo vai cansar, e ela vai sentir culpa quando estiver cansada. Por que eu não posso? Por que eu não estou fazendo? Quando ela adoece, ela se sente super mal por estar dando trabalho, por não querer ser cuidada. Então, ela vai querer sempre estar
potente na vida dos outros. Ela acredita que só ela sabe cuidar, que só ela faz direito. Na verdade, lá no fundo, é isso que acontece, sabe? Então, ela espera, ela faz, mas ela espera reconhecimento, mesmo que essa espera seja velada. Lembra lá do desenho do relógio? Essa espera pode ser velada, ela pode não falar nada, ela pode dizer, não, não, eu faço de coração, mas lá no fundo pode estar rolando lá no coração uma necessidade enorme de reconhecimento. Sabe aquele bolo feito com todo carinho, aquela comida bem temperadinha, aquele capricho, aquilo tudo feito na hora. Muitas vezes pode estar vindo quando vira hábito e vira, né, uma codependência, quando isso é feito todo dia, como se fosse uma necessidade de sempre estar tudo muito gostoso. Eu já fiz isso. Se eu, né, até já falei isso em outros vídeos e aulas, né, nos meus cursos aqui, de que eu tinha que fazer um pão, eu tinha que fazer um pão mais gostoso do mundo. Eu tinha que fazer um bolo, meu bolo tem que ser o melhor do mundo. E acaba ficando muito gostoso. Ontem mesmo eu fiz um bolo para mim, com maior consciência do mundo. Um bolo maravilhoso. Fiz um bolo de milho, de fubá, né? De um jeito que eu gosto, para mim. Coloquei coco, coloquei leite de coco, o bolo ficou super macio, ficou úmido. Nossa, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Então, o mais gostoso de tudo isso é aprender a fazer isso para a gente mesma, né? Porque eu aprendi a fazer muito bem isso, de tanto fazer e esperar elogio, de tanto fazer como a última salvação para que alguém olhasse para mim, para que alguém me desse um carinho, um reconhecimento. E aí, quando eu entrei em contato com os conceitos da codependência e vi que eu tinha isso desenvolvido em mim, hoje eu faço para as pessoas, faço para os outros, não faço só para mim, né? Só que agora eu tenho consciência de que eu não preciso disso para sobreviver, né? Eu não preciso desse elogio. E isso que é gostoso, né? E esse é um exemplo pequenininho da minha vida da codependência, mas tem alguns que são terríveis, que vocês não vão acreditar. Então, essa cuidadora, ela sempre vai dizer, eu posso. Me dá para mim que eu faço, ela sempre vai encontrar um espaço na agenda e ela é movida por um pseudo-propósito. Por quê? Muitas vezes ela vai se achar a missionária. E aqui eu não estou querendo dizer que não há missionários, né? Mas eu estou querendo falar de uma pessoa que acaba esquecendo de cuidar de si mesma em prol dos outros, mas esquece também de cuidar, às vezes, até dos seus familiares, esquece de ficar perto de quem ela ama ou as pessoas que a amam em prol de uma comunidade, em prol de um coletivo. E parece que é estranho, até quando eu falo, eu estou escutando a minha fala e parece que eu estou dizendo a maior bobagem, porque é tão bonito fazer isso. Só que isso torna a pessoa tão alterada nessa dependência do retorno dos outros, que ela pode desenvolver, após anos de trabalho, de doação, uma aversão ao coletivo, uma aversão a ajudar os outros, sabe? Ela pode desenvolver, assim, uma aversão até quando alguém vem pedir uma ajuda, vem com um olhar meio carente, ela já está ficando assim, em pânico. Por quê? De tanto que ela desenvolveu essa missão que ela acreditava que tinha, e na verdade não era só para ela estar perto, era só para ela curtir, era só para ela ser feliz naquele coletivo, mas sendo ela mesma. E nesse esquecimento de si mesma, não há buraco que preencha, gente. O palco ficando vazio,
por muito tempo, vai formando como se fosse uma cavidade emocional. E depois, gente, não tem o que preencha essa dor, essa carência. E aí vira uma aversão. Pode virar, e a gente já vai falar do outro perfil aqui do perseguidor. Mas continuando aqui na Salvadora, e que não diz não, a Salvadora não diz não, ela sempre vai dizer sim também. E ela está sempre à disposição, né? Ali dizendo eu posso, né? Ela é uma pessoa muito disposta. Ou ela adoece, ou ela fica tão cansada que ela vai se sentir uma estafa, né? Ela vai chegar numa estafa. Essa criança aqui, se a gente for olhar para essa criança que é um adulto salvador, que é um cuidador compulsivo dos outros, pode ter lá na infância a resposta para isso. Pode vir de lá uma necessidade de buscar amor, de buscar reconhecimento, de buscar elogio, porque ela não conseguiu ter isso lá na infância. Ou ela teve que assumir o lugar de cuidar enquanto criança, cuidar dos irmãos, cuidar de uma mãe que estava sofrendo, ou de um pai alcoolista, de uma mãe com dependente química. Então, muitas vezes, na adolescência, na infância, ela pode ter precisado ocupar um lugar de cuidar de uma família muito precocemente, né? Então, o que que acontece? Esse padrão, ele continua sendo desenvolvido. Ou então, ela foi criada, né? Foi dentro de verdades sobre ser uma pessoa que se dedica, que deve se dedicar muito aos outros, né? Que deve viver em prol dos outros, ou então ela desenvolveu esse tipo de conceito. E aqui a gente pode ficar destrinchando e buscando todas as respostas possíveis, mas cada pessoa vai saber onde encontrar isso, né? Cada pessoa que é cuidadora demasiadamente dos outros vai perceber aonde que está a raiz disso, né? E é importante descobrir. Mas sobre descobrir tudo isso, a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, se identificou? Agora vamos ver se você vai se identificar também com a vítima. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, vocês estão colocando, que legal. Coloquem aí os comentários, tá? Depois eu vou parar para olhar bem certinho as respostas de vocês. A vítima, ela vai estar muito ligada à emoção do medo e da tristeza. Então, o medo é uma grade, né, que aprisiona as pessoas nas relações que são temerosas, né, nas relações que são difíceis, abusivas, agressivas. E muitas vezes a tristeza que vem, a frustração que vem junto com isso, vai desenvolver um quadro onde na situação real de vítima que essa pessoa viveu, ela teve que encontrar uma identidade onde ela pudesse se acomodar e não sofrer tanto. Entende? Olha como isso é muito grave. Isso pode também ter acontecido na infância, né? E aí, isso vai repercutir mesmo quando não há perigo. Mesmo numa relação legal, que não tá tendo o quadro do abuso, não tá, mas ela vai se sentir assim. Mesmo que a vida esteja aí colorida, legal, até as oportunidades estão aparecendo, ela vai sempre se colocar no lugar, ela vai procurar o lugarzinho dela de vítima e vai se vitimizar e vai enxergar esse padrão no mundo. É muito difícil para que essa pessoa seja otimista, enxergue oportunidade, ela vai ser sempre aquela do copo meio vazio. Então,
pode ter sido também uma criança que sofreu abandono, não só o abuso, a violência, mas também o abandono, o descaso, a perda, né? Perdas importantes na infância, assim como muitas de vocês já sabem, né? Eu tive a perda dos meus pais, né? Com 16 anos, num acidente muito trágico. Na hora, os dois morreram. E então, eu descobri que, mesmo na hora, não me sentindo uma vítima, tendo levado numa boa o luto, tendo focado na minha vida, nos meus projetos de vida, eu me atrapalhei muito por conta de não ter espaço para viver o luto mesmo, até por não ter aprendido a viver o luto e quem é que está pronto, né? E aqui eu retomo um pouco aquela conversa inicial. Quem é que está pronto para perder? Quem é que está pronto para traumas, para momentos de desapego, principalmente abruptos? Ninguém está pronto, mas a gente precisa desenvolver na vida esse auto-amor. Na verdade, com 16 anos, né, as crianças e adolescentes não são preparados para isso na nossa vida. Nós criamos pessoas, né? Nós criamos crianças, nós, enquanto sociedade, codependentes. Porque nós ficamos o tempo todo dizendo para as crianças quando elas nos agradam, quando a gente ama elas, quando a gente gosta delas, o quanto a gente gosta mais quando elas são boazinhas, o quanto a gente ama mais quando elas estão tirando boas notas, o quanto a gente fica mais feliz. A gente não precisa dizer, a gente só precisa estender o sorrisão aqui quando eles estão fazendo uma coisa bem legal. E é claro que a gente vai fazer uma cara muito feia, muito brava quando eles estão passando dos limites. Mas se a gente conseguir olhar para as nossas crianças, né, e sustentá-las no palco delas, no brilho delas, na luz delas, nós vamos parar de jogar elas para fora do palco delas, vamos parar de empurrar nossos adolescentes. E eu, certamente, com as crenças, com o modo como eu fui criada, apesar de muito amada, de muito mimada, querida pelos meus pais, o nosso mundo, ele, na minha geração, da década de 70, a minha é uma geração que tinha que se acostumar com as coisas, que tinha que se adaptar ao mundo, que não tinha voz, não tinha fala. Criança era um projeto de adulto, criança não tinha espaço, criança não podia perguntar, criança não podia ter opinião. Então, a gente vai crescendo na invisibilidade e vem uma perda dessa, e aí o mundo inteiro ficou vazio. E aí vem exatamente esse tipo de codependência, né? E o pior de tudo não é se sentir frágil, vulnerável. O pior de tudo é perder a autoestima e a autoconfiança e ficar à mercê das migalhas que as nossas relações nos dão. Então, uma pessoa que vive como vítima, ela fica como uma mendiga emocional procurando uma faísca de amor. E ela pode até estar sendo amada, mas ela não vê que ela está sendo amada. Ela vai ficar na zona de conforto da carente, da mendiga emocional, da pessoa que está com dor, da pessoa que está que está em sofrimento. Por quê? Porque assim, às vezes, ela ganha mais carinho. E olha a criança aparecendo aí. Uma criança que viveu sendo uma sombra, uma criança que não recebeu carinho e que recebia mais atenção por ser doente ou por estar sofrendo, né, por ser uma criança carente, economicamente falando. Muitas vezes ela desenvolveu esse estado de vítima e não consegue mais sair dessa situação. E aí, essa é a zona de conforto de uma pessoa que se vitimiza. Ela já não é mais vítima do mundo, mas ela se vitimiza e aí
vai ficando muito difícil dela sair dessa zona de conforto, porque quando ela está nessa situação, com esse olharzinho do gato, né? Do desenho do. Ai, me esqueci tudo agora. Ai, não tem um desenho que o gato de botas faz aquele olhar assim de dó, né? De eu sou tão fofinha, eu sou tão carente, vem me dar carinho, né? E aí ela fica mimada, fica difícil demais de conviver. Ela não entra brilhando naquele palco, gente, porque ela não acredita que ela pode, ela passa longe do arquétipo da Afrodite. E é isso que vai acontecendo com essa vítima. E aí vem o perseguidor. E pode ser cíclico, né? Na maioria das vezes vai ser cíclico esse modus operandi aqui. Ora, eu tô num, aí eu passo para o outro, aí quando eu me vitimizo bem, tem uma hora que eu vou ficando tão frustrada em mim mesma, aí eu começo a ajudar, porque talvez ajudando eu também estou me sentindo mais amada e cuidando dos outros, eu vou me sobressaindo, mas aí eu começo a cuidar demais, eu não sou reconhecida, ninguém me elogia, ninguém é grato, que mundo de gente ingrata. Aí eu caio no outro perfil, que é o do perseguidor, da perseguidora. Ela se torna uma grande juíza dos outros, das suas relações. Ela começa a desenvolver um estado muito grande de decepção, de reclamar, de ter muitas mágoas das pessoas ingratas. Ela vai entrando num negativismo também e vai ficando. Enquanto o salvador daqui é o mais otimista, sabe? A vítima e o perseguidor é o copo vazio. Não, 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 não. Não, isso não é uma oportunidade. Eu tô, né, não estou enxergando coisa boa nenhuma aí. E aí as frustrações e os julgamentos ficam quase incontroláveis. Vem um certo desejo de vingança, mesmo que contido. Claro que algumas pessoas não vão conter nada, vão se vingar mesmo, vão gostar de ver o outro se lascando na vida. Mas, na maioria das vezes, as pessoas ficam irritadas e impacientes. Se você ama alguém com a qual, né, com a qual você fica muito irritado, dá uma olhada aí se você não está nesse circuito negativo de codependência. E a raiva é a grande emoção que acontece, né, nessa identidade de perseguidor. Nossa, quanta coisa difícil aqui, né, para a gente se olhar, quanta coisa difícil da gente elaborar. E tudo isso, né, tem sim, tem um componente muito forte do modo como a nossa sociedade se organiza, como eu já falei. Para a gente poder sair disso, a gente precisa de uma tomada de consciência. Os especialistas, eles alertam que o caminho para sair da codependência é autoconhecimento. Você precisa parar aqui, se olhar, e aqui é muito breve esse olhar que a gente vai fazer, e a gente vai entrar então nas perguntas que são um pouco mais diretas, para que você possa ir anotando aí, tá bom? Vamos descobrir então se você é uma pessoa codependente ou não. Quero, antes de começar as perguntas, deixar claro para vocês que aqui são algumas questões que eu estou compartilhando com vocês, que estão disponíveis lá no site do Coda Brasil. Coda, C-O-D-A, tá? Lá nesse site do Coda, Codependentes Anônimos, vocês vão encontrar muito material, muita literatura, inclusive grupos coletivos para que vocês possam participar, grupos anônimos, né? Já participei muito tempo, aprendi muito e sou muito grata, porque
a recuperação começa na escuta e na fala. Então, autoconhecimento vai se dando com essas questões que você vai refletindo e se autorizando a responder. Porque se o ego quiser, você não vai poder se olhar. Ele pode impedir você de se olhar. Então, por isso que eu fiz aquele exercício ali para você. Erga as duas mãos, diga, eu quero me conhecer. E querer se conhecer não é querer encontrar a codependência em você. Não é para isso que eu estou aqui. Mas para passar para uma vida de luz, de brilho, de independência e autonomia, é preciso passar pelas descobertas, né? E esse teste é um dos testes que existem, né? Existem outros especialistas que têm testes enormes, com mais de 100 questões, e para aprofundar mais. Mas aí é quando você já tem um sinal aqui nesse teste, já dá para começar a cuidar e tratar. Então vamos lá? Caneta e papel na mão para você responder sim ou não, tá? Você se sente responsável por outra pessoa, pelos seus sentimentos, necessidades, ações, escolhas, vontades, bem-estar e destino? Pensa aí se sim, responde. Como é que é a sua... Isso aqui, depois, eu vou disponibilizar para vocês, né? Vocês podem fazer também assistindo novamente esse trecho do vídeo da aula, tá? Vamos lá, seguindo. Pergunta 2. Você sente ansiedade, pena e culpa quando outras pessoas têm problemas? Ansiedade, pena e culpa. É claro que a gente sente, né? Todo mundo sente um pouco. Agora, eu quero que você veja aqui as palavras que estão colocadas aqui. Ansiedade, pena e culpa. Sente, na maioria das vezes, um bom tanto das vezes. Só para antecipar, são 19 perguntas, tá bom? Garganta secando, secando. Vamos para frente? 3. Você se flagra constantemente dizendo sim quando quer dizer não? Essa é muito boa, né? Praticamente é uma das perguntas principais da codependência. 4. Você vive tentando agradar os outros, ao invés de agradar a si mesma ao palco. 5. Você vive tentando provar aos outros que é bom o suficiente? Você tem medo de errar? Aqui a gente pode olhar um pouco para o perfeccionismo. Se você se cobra, você tem uma voz interior que fica cobrando de você, não é os outros, né? É você mesma tentando ser bom, perfeito, o melhor. Não para competir, tá? Não porque você é competitivo, não. Não é por isso. Você que acha que você tem que ser bom, você tem que ser ótimo, você tem que ser o melhor. Eu escutei muitas vezes na minha infância, nossa, mas você é filha da Dona Aura, você é filha do seu Hercílio, você aprendeu tanto, você é espiritualista, você é uma pessoa espiritualizada, você tem que dar o exemplo, você tem conhecimento, você tem que fazer. Mas você sabe, eles não sabem, os outros não sabem, eles podem errar, você não. E isso eu não escutei dos meus pais, isso eu escutei no ritmo de vida, na cultura em torno de mim. Algumas religiões mais espiritualistas, principalmente, acabam colocando muito isso, né? Mas você conhece, você não pode sofrer porque você sabe que a morte não é o fim. E lá foi muita dor guardada, né?
Vamos lá. Pergunta 6. Você vive buscando desesperadamente amor e aprovação? Você se sente inadequado? Mendiga emocional? Nossa, eu já. Eu vou começar a responder. Não, eu não vou começar a responder. 7. Você tolera abuso para não perder o amor de outras pessoas? Vamos incluir aqui no abuso. Você tolera uma opinião bem diferente da sua que te impede de falar até? Você fecha sua boca, não coloca sua opinião por medo de abrir, de perder o amor? Você tem medo de dizer, falar dos teus sentimentos, de medo de ser julgada e não amada? Você fica o tempo todo se sentindo pisando em ovos e para não perder o amor da outra pessoa, que muitas vezes até pode estar te ameaçando por conta disso? Você sente vergonha da sua própria vida, da sua história, da, do seu grau de escolaridade, da sua dificuldade financeira? Conta aí como é que é isso. Você tem a tendência de repetir relacionamentos destrutivos? Aí aquela fila que eu mostrei lá naquela foto, né? De pessoas que acabam colocando. Ai, eu acho que tem uma criança assistindo a aula aqui. Então, quando a gente age de forma codependente com alguém, e cuida tanto, quem que não quer alguém cuidando o tempo todo, pagando suas contas, fazendo tudo para você? Ser cuidada é bom e a gente deve permitir ser cuidada. Mas se a gente o tempo todo fica nessa zona de conforto, se sentindo vítima, se sentindo muito acomodada, a gente vai deixando de brilhar. E imagina o dia que falta essa pessoa, ou ela vai embora e não vem mais cuidar de você. Então, por isso que aqui faz sentido sair da zona de conforto e brilhar e ser a dona das suas escolhas, né? E se a gente vive um relacionamento abusivo, muitas vezes por medo de ficar sozinha, marca um sim bem grande aí, tá bom? Você tem medo de se expressar. Desculpe, você tem medo de expressar as suas emoções de maneira aberta, honesta e apropriada? E aqui é uma pergunta que se repete, parecida com uma que já foi aqui, mas é muito importante olhar para isso, porque se você consegue dizer, olha, isso não está me fazendo bem, isso está causando para mim emoções muito doloridas, eu não estou gostando que você faça isso o tempo todo, eu não estou me sentindo bem, eu preciso ser honesta. Então, se isso acontece, anota um sim aí, tá? 12. Você acredita que se assim o fizer, não será amado? Então, se você acredita que se você se colocar, se você disser do que você gosta e do que você não gosta, você não vai ser amado, e isso pode causar algum medo para você, então coloca aí. Se você não consegue, coloca sim. Você muda seu comportamento com facilidade. Como é que é? Você se torna uma pessoa que gosta de melancia porque você está se relacionando com alguém que gosta de melancia. Você começa a adorar pizza e cerveja porque você está namorando com alguém que gosta de pizza e cerveja. Você muda o teu jeito de ser conforme
o leque de possibilidades das pessoas com as quais você está se relacionando. E aqui, gente, a gente não está falando só de relacionamento amoroso, né? A gente está falando em todo tipo de relacionamento afetivo. Então, presta atenção aí. 14. Você ignora os seus problemas ou finge que as circunstâncias não são tão ruins? Acontece isso com você? Você acaba passando por cima de você mesma e você fala, não, depois eu vejo isso para mim. Vamos primeiro cuidar de você. Vamos primeiro ver o seu interesse. Vamos primeiro lá no restaurante que você gosta, ou vamos fazer o que você gosta, a viagem que você gosta, e mesmo que às vezes não tá legal para você, você não tá feliz, não tá se sentindo bem, ou, né, ou você não acredita naquilo, você vai, frequenta até um templo religioso muitas vezes, mas você não acredita naquilo, mas você está indo e passando por cima de você, ignorando, né, muitas vezes que você tem um problema para resolver. Esses dias eu falei uma frase assim, quantas vezes eu fui resolver questões de um coletivo, fazer campanha, fazer um movimento maravilhoso, onde eu me sobressaí, onde eu consegui realizar, nossa, brilhei mesmo. Não no palco da minha vida e da minha história, porque quando eu voltei para casa, e eu olhei para minha vida e para minha casa e eu falei, meu Deus, quem me ajuda agora? E me senti sozinha. E senti exatamente, só que não virei uma perseguidora e nem senti raiva, mas me senti extremamente magoada, frustrada, porque enquanto eu estava sendo útil e servindo, estava bom, mas a partir do momento que eu precisava de ajuda, eu não tinha. E aí eu me dei conta de que muitas vezes eu passava por cima dos meus problemas pessoais e, mesmo dolorida, eu ia lá correr e fazer alguma coisa por alguém. 15. Você vive ajudando as pessoas a viver? Acredita que elas não sabem viver sem você? Acontece isso com você? De viver ajudando as pessoas a viver porque você acha que só você sabe a solução, a resposta. Você tenta controlar eventos. Então, olha só essa pergunta. Você procura manter-se ocupado para não entrar em contato com a realidade? Será que eu faço isso? Será que eu muitas vezes fico achando coisas e coisas para fazer porque eu não gosto do meu palco, porque eu não coloquei luz, eu não abri meu coração para minha fonte divina e eu fico então me ocupando da vida e até da luz de outras pessoas porque eu não me inspiro na minha própria vida? É hora da gente deixar se soltar dentro do que há de luz na nossa vida e na nossa história. Mas aqui a conversa já é uma solução, né? Primeiro vamos olhar. 18. E quase acabando. Você sente que precisa fazer alguma coisa para se sentir aceito, amado pelos outros? Nossa, gente, aqui, quando eu olhei para essa pergunta, quase desmaiei. Eu fiz uma coisa na minha vida por 1 ano e meio. 1 ano e meio me dediquei quase que diariamente a construir uma coisa que eu estava achando que era a coisa mais incrível do mundo, que era a coisa mais linda do mundo. Eu estava me achando, eu estava achando que eu estava assim, nossa. Mas, na verdade, quando eu fui perceber aquilo que eu estava fazendo, era para o meu próprio ego.
E era para receber amor. Era para que um grupo, um determinado grupo de pessoas, que era muito importante para mim, olhasse para mim, me reconhecessem. Um grupo que não me dava oportunidade, um grupo que não me olhava, um grupo que não me via, um grupo para o qual eu era invisível. Mas eles eram muito importantes para mim. E eu vivi 1 ano e meio, fiz uma coisa maravilhosa, incrível, que eu não vou dizer aqui, é lógico, o que é, para não expor tanto as pessoas e nem eu mesma, mas eu fiz uma coisa muito linda, da qual eu me orgulho hoje com o meu coração, verdadeiro mesmo. Mas na época que eu estava construindo isso, eu percebi que, na verdade, tudo o que eu queria era ser amada e recebida por esse grupo de pessoas, mas não deu. Não deu. Recebi, sim, presente, muito obrigado, valorização, ó, que legal, nossa, que bacana. Mas amor, não. Amor não se faz assim. Amor se conquista amando e sendo a gente mesma. E eu não estava sendo eu mesma. E aí eu aprendi, e quando eu aprendi que isso era codependência, eu entrei para o caminho correndo da cura, me abracei muito, muito, muito minha carinha e falei, vem cá, Heloísa, vem cá, vamos curar isso, não vai cair lá no poço da vítima, não. Vem para cá. E faz assim uns 2 anos que eu estou me recuperando disso. Aprendendo, e estou junto aqui com vocês, e estou me sentindo potente, forte, mas com o coração independente, sabe? De qualquer retorno, né? Ai, como é bom ser livre! E agora, pergunta 19. Você tem dificuldade de identificar o que você sente? E agora, se você olhou para todas essas 18 perguntas que foram feitas até aqui e você ficou confusa, se você não conseguiu identificar direito o que você sente, se você tem medo de entrar em contato com os teus sentimentos como raiva, solidão e vergonha, coloca um sim aí. Se você se confunde, se você não sabe direito, né, sobre você muitas coisas, então coloca um sim também e passamos a régua aqui. E agora eu quero dizer para vocês que esse momento foi o segundo passo. O primeiro passo para se recuperar da codependência emocional é saber o que é codependência emocional, que está aqui nesse e-book, né? E hoje eu fiz aqui uma retomada falando ali da identificação dos 3 perfis, né? Mas aqui nesse livro, que é esse e-book aqui, que está disponível, está à venda, o preço dele é R$17, né? É um preço simbólico, e ele vai contar para você com mais detalhes o que é codependência emocional. O segundo passo é isso que eu entreguei para vocês hoje aqui. É aqui que o meu compromisso com o que eu propus hoje, nessa noite, se encerra, né? Esse é o segundo passo, identificar se você é codependente emocional ou não. E se você acredita que você é codependente, que você tem mais do que umas 3 ou 4 respostas positivas aqui, você já pode ingressar no movimento de cura, numa busca. Você pode fazer parte lá do CODA, dos codependentes anônimos e buscar para você a saída desse processo dolorido de viver. E se entregar para o seu palco, para o seu brilho, para a sua luz. Então, aqui nesse momento, eu quero te dizer que o terceiro passo se chama, para mim, no meu projeto aqui de construção, se chama o programa de autoconhecimento A Hora de Brilhar.
E a partir daqui, eu vou gastar mais uns 5 minutos para contar para você o que é esse projeto. Então, se você sentir aí no teu coração de ouvir, o que é esse programa? Afinal de contas, como é que a gente faz para para encontrar a saída? Então, fica aqui comigo, continua aqui comigo, porque eu vou mostrar para você. Em 5 minutos, estou olhando até no relógio aqui. Em 5 minutos eu quero te contar como é que você consegue acessar um autoconhecimento de tal forma que você vai se sentir renascendo. A hora de brilhar consiste em 9 fases, como se fosse uma gestação. 9 meses, 9 luas, 9 fases para construção, para gestação, melhor dizendo, né, num termo mais feminino, de uma nova mulher. Eu vou te mostrar um pouquinho dessas fases aqui. Olha que bonito isso. Um retorno, uma concepção nova de você. Nesse projeto, esses olhares, esses movimentos vão entrar na tua vida e na tua história, resgatando você, não só da codependência emocional, mas de traumas, de bloqueios, de muitas crenças limitantes, de tudo que te impede de gostar de si mesma. Então, para isso, a gente começa com a fase número 1, que é o dia que parei para me olhar. Esse dia aqui, a gente está falando de hoje. E lá, nesse projeto, a gente vai explorar um pouco mais esse momento em que a gente decide cuidar de si mesma e se acolher e se maternar. Então, a fase 1 trata disso. A fase número 2, ela trata da autobiografia. A cada 7 anos, nós temos uma janela aberta para novas oportunidades psíquicas, para um novo momento de vida e de história. Muitas pessoas param logo no primeiro setênio e não avançam, oportunizando para a vida um desenvolvimento com todo o brilho que poderia ter. O brilho do nosso palco está em viver cada setênio com as oportunidades que são oferecidas. E a fase número 3 é um olhar para o teu lado feminino e o teu lado masculino, o yin e o yang. Como é que você é em cada uma dessas polaridades? A fase número 4 vai tratar do padrão emocional que você vive. Como são as suas emoções? Como é que elas se manifestam na sua vida? E a fase número 5 trata do ritmo do seu corpo. São as aulas que eu adoro, eu amo essas aulas. Ela vai te integrar com a luz que tem nos teus poros, nos teus olhos, nos teus órgãos, na tua dança, na tua sensualidade, no teu toque, no teu abraço. Nosso corpo é um imenso sensor do mundo fora de nós e do mundo dentro de nós. E aí já cai no próximo, na próxima unidade, que é a unidade 6, que é a vibração que passa pelos teus chakras, que através dessas rodas de energia, nós emanamos a nossa vibração interior para o mundo. Vocês estão sentindo agora a minha vibração aí. Com certeza vocês estão aí sentindo o meu toque carinhoso através da minha energia. Vocês estão me vendo através da energia, vocês estão me ouvindo através de energia, energia dos celulares, energia que nós não vemos, mas vocês também estão sentindo o meu mundo interior se abrindo para vocês. E os chakras têm essa função
E o que é que a gente está mandando para o mundo? E também captando do mundo e colocando lá dentro do nosso, da nossa psique. E aí vem a unidade 7, que vai tratar, numa fase muito potente, a codependência emocional. Aí sim, a gente vai estar pronto para olhar para a codependência, para passar pelos conceitos, para ver a história da codependência e para perceber o caminho da saída. E aí, a gente chega na independência, lá na unidade 8, independência, eu conquistei. Nessa fase 8, a gente vai poder olhar para todas as construções feitas em todas as unidades e vai fazer de forma muito prática, tudo é muito prático aqui, tudo é proposta de exercício, mas nessa fase 8 é a conquista dessa liberdade, desse terreno, desse espaço, desse palco. E lá na unidade 9, que finaliza, vem então a autonomia como um movimento de plenitude, porque só é pleno quem é inteiro, quem se sente inteiro no seu lado feminino, no seu lado masculino, no seu corpo, nas suas emoções, nos seus setênios, desde a sua infância. Quem olha para todos os ângulos, esses 8 movimentos aqui, na culminância da unidade 9, vai sentir, então, a autonomia, que é o processo do renascimento, um renascer. E aí, nessa fase 9, o exercício é escrever a sua história. Então, nesse projeto, a culminância, ela vai te trazer a oportunidade de escrever um livro sobre tudo o que você já viveu na sua vida e na sua história. Esse é o projeto A Hora de Brilhar, 9 fases para você renascer. E esse é o valor dessa oportunidade, e é claro que aqui, como se torna algo mais profundo, aqui se torna algo que eu entrego muito mais, onde a gente está falando de um processo terapêutico, e como uma profissional dessa área, eu quero que conste para você aí, né, essa notícia que eu compartilho com toda alegria, com todo respeito também, trazendo para você num valor muito simbólico, perto de toda a entrega, de tudo que consta nesse programa. São 25 aulas distribuídas aí nessas 9 unidades, e que você pode acessar a partir de hoje, se você quiser, por R$ 290, ou 12 vezes de R$ 29. Está na plataforma da Hotmart, tá? Como uma garantia para você. Você pode entrar lá, adquirir, e se você achar que não é o que você gostaria, você tem 7 dias para você fazer a devolução do produto, tá? Eu vou dizer para você que aqui é o valor de R$ 290 com um programa completo, com 25 encontros comigo online, né? Você vai estar pagando menos do que o valor de muitas terapias por aí. 1 hora de terapia por 25 aulas. Muita gratidão para vocês. Estou vendo que a maioria está dizendo aqui. Cuidar de si mesma, né? Cuidar de si mesma é o maior presente que você pode fazer por você e pelos outros, né? Também é a mesma coisa. A resposta para aquelas 2 perguntas é a mesma, né? Cuidar de mim. Bastante vítima aqui, bastante cuidadora. Então, tá bom, minha gente. Então, vou encerrar aqui, tá? Um beijo, uma ótima noite e onde mais a vida nos aproximar.
Beijão, gente.